E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje nós vamos resenhar a última Absolute que chegou aqui na minha cidade. Depois de Absolute Batman, Superman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte e Flash, agora é hora da resenha de Absolute Lanterna Verde, publicação aí da Panini Comics. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia da gente resenhar, né, a última Absolute que eu li, tá? Eu li Absolute Lanterna Verde, né, que foi o último título aí dessa linha Absolute que chegou aqui na banca da minha cidade. Li e hoje vou trazer a resenha para vocês. Só que antes da resenha, vou fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre faço, né? Se você está chegando agora no canal Resenha 81, se inscreva no canal. Se você puder ativar as notificações, melhor ainda. E se você puder comentar e compartilhar, isso aí ajuda demais o engajamento do canal aqui no YouTube. Beleza? Desde já eu agradeço aí a sua inscrição, o seu comentário, a sua curtida e o seu compartilhamento. Beleza? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos pro vídeo que interessa, né? Fazer a resenha daquele jeito, tá? Vou mostrar o editorial, depois mostro um pouquinho da arte, falo um pouquinho do roteiro sem spoiler, tá? Para não atrapalhar aí a sua experiência de leitura e dou minha opinião, tá legal? Vamos começar, né? A Panini traz essa HQ no formato americano, né? Essa é a primeira capa. Essa é a quarta capa. Nós temos uma capa cartonada, sem verniz nem na primeira, nem na quarta capa, tá? Você não tem verniz aplicado. A lombada é canoa com grampos. E nós temos aqui 56 páginas de HQ, compilando Absolute, Lanterna Verde 1 e 2, saindo aí num valor de R$19,90 em banca. Tá legal? O miolo é o papel couché, tá? Colorido. Beleza? E aqui dentro o que nós vamos ter, né? Nós vamos ter duas histórias, né? Lanterna Verde, Absolute Lanterna Verde, volume 1 e volume 2. A primeira história, Mão Negra, e a segunda história, Abinsur, tá? Lembrando que os roteiros, né? Deixa eu pegar aqui o editorial aqui, né? Os roteiros são do Al Ewing e a arte é do Genoy Lindsay, tá? Tá aqui o editorial aí, tá? Então nós temos aí o Al Ewing no roteiro, né? E o Genoy Lindsay na arte, tá? Então esse é o editorial da HQ. Vamos dar uma olhadinha aqui na arte e no roteiro, né? Nós vamos ter, né? O que nós teremos aqui, tá? Eu achei esse aqui o título mais pesado aí da linha Absolute, tá? Beira até um terror, assim, um suspense, porque nós não vamos. O Al Ewing, ele traz a premissa aí de não contar o que está acontecendo pra gente, tá? A gente vê que tem alguma coisa errada com o Hal Jordan, pode ver aí pela cara dele aí, ó. Tem alguma coisa errada com o Hal Jordan, mas a HQ já começa assim, né? Ele usa aquele recurso de começar a HQ pelo final, né? A história pelo final. Nós vemos aí o Hal Jordan passando por algum problema psicológico, né? Só que a gente não sabe o que houve com ele, né? Só depois que nós vamos entender que todos eles, né? O Hal Jordan, o John Stewart, a Joe e até mesmo o Guy Gardner, eles moram numa cidade. Eles moram na mesma cidade e essa cidade ela passa por um episódio aí de um contato imediato de primeiro grau, né? Que é aquele contato quando você tem um contato direto aí com um alienígena, né? E o Al Ewing ele vai transitar aí entre passado e futuro, né? Diferentemente lá da Absolute Flash, né? Que ele vai contando a história nos 3 tempos, né? Que o Jeff Lemire vai contando nos 3 tempos, do passado, presente e futuro.
Não, ele só traz a memória, né? Tipo, ele vai mostrar o que está acontecendo lá no futuro, depois que eles tiveram contato com esse alienígena, e o que aconteceu durante o contato, né? E quem é esse alienígena, né? Esse alienígena não é ninguém menos do que o Abin-Sur, né? O Abin-Sur, ele chega na Terra como um alienígena. Tem uma imagem dele aqui bem sinistrona aqui. O Abin-Sur, ele chega na Terra e ele vai julgar essa cidade, tá? Essa foi a arte aí, tá, pessoal? Vou mostrar mais um pouquinho da arte aqui. Aí, essa foi a arte. Vamos falar sobre o roteiro agora, né? Então, o que o Al Ewing vai trazer, né? Vai ter esse contato ali na cidade, né? A cidade ela vai ser fechada, né, por um domo, tipo daquela série Under the Dome, né? E todo mundo que está dentro desse domo vai ser julgado pelo Abin-Sur. Por que vai ser julgado? Nesse primeiro volume não fala, mas cada pessoa vai ter um destino diferente. Por exemplo, o Hal Jordan, ele vai ser, ele vai ser tomado por uma entidade. A Joe, que é a amiga, que é a Joanne, até o nome acho que é francês, Joanne Mullen, ela vai ser Joanne Mullen, né? Ela vai ser ela vai ser escolhida para usar o espectro verde, né? Então ela vai ser a Lanterna Verde. Não é spoiler porque ela tá na capa aí, né? Tá? Não é spoiler porque ela tá na capa, tá? E você vai ter também o destino do Guy Gardner, o destino do Jon Stewart, mas eu não vou entrar em spoiler aqui, tá? E, durante esse julgamento, esses amigos que moram nessa cidade vão fazer frente, vão fazer resistência ao Abin-Sur, que é esse alienígena invasor, né? O mais interessante de tudo, tá, pessoal, é que o julgamento chega a ser até amedrontador, né? Olha o tamanho do Abin-Sur aqui, ó. Ele é gigante, né? Ele chega, você sente o medo ali daquele contato, né? E o Al Ewing, ele é bem competente em trazer medo para histórias e quadrinhos dele, né? Por exemplo, como ele fez lá no Imortal Hulk, né? Tinha algumas partes do Imortal Hulk que você sentia aquele leve desconforto lendo, né? E as artes aqui do Lindsay também, elas vão ajudar o roteiro aí, que quando precisa fazer imagens assim bem sombrias, né? Ele consegue fazer. Por exemplo, tem uma parte aqui do Abin-Sur, olha o Abin-Sur como ele é grande, ó. Ele é acima da média lá de humano, né? Esse monstro, esse alienígena todo diferentão aí, né? E quando precisa fazer a arte, que a arte tenha assim um suspense, né? Ele consegue. Por exemplo, quando o Abin-Sur começa a atacar, ó, ele faz os quadros do ataque, ó, de uma maneira bem para chamar sua atenção mesmo, né? Que o Abin-Sur tá ali para julgar sem piedade os humanos que estão ali naquela redoma criada por ele, tá? É muito boa a história, tá? Agora a minha opinião, né? A parte da minha opinião, né? Esse foi o roteiro e a arte, né? É muito boa a história, mas como todo absoluto, né? Como eu falei lá no Batman, como eu falei no Superman, né? E falei na última resenha que foi do Flash, nesse primeiro momento o roteirista ele está arrumando a casa para começar a contar a história, né? E aqui nesse primeiro momento ele já faz isso. Só que ele dá um adianto muito maior do que o Lemire no Flash, né? Por exemplo, aqui nós já sabemos que o Hal Jordan foi tomado por uma entidade, que a Joe é a nova Lanterna Verde, que no caso ela é a Absolute Lanterna Verde. Você já tem um destino para o Guy Gardner, você já sabe que alguma coisa aconteceu com o John, mas você não viu ainda. Então nós temos que ver o que ele vai trazer aí, por que houve esse julgamento pelo Abin-Sur, né? E como que cada um teve esse destino, né? Lembrando que o Al Ewing, ele escreve muito bem, tá? É uma leitura bem rápida, bem fluida. A arte do Lindsay ajuda, tá? E dos Absolutes, dos últimos que eu li, né? Que foi o Flash entre esses dois, entre o Flash e o Lanterna Verde, eu acho que o Lanterna Verde
é melhor, tá? Começou melhor, porque o Al Ewing consegue adiantar mais o roteiro do que o Jeff Lemire, beleza? Pessoal, Absolute Lanterna Verde foi para conta. Essa é a minha opinião. Falei um pouco do roteiro e não dei spoiler para não estragar a sua experiência, porque qualquer coisa que eu falasse aqui com relação ao Hal Jordan ou com relação ao Robin Sur, eu poderia dar um spoiler grande e atrapalhar a sua experiência, tá? Mas Absolute Lanterna Verde foi para conta. Eu gostei da leitura, achei uma leitura interessante, tá? Não é das melhores ainda, Absolute, né? Mas tá ali, tá chegando junto das melhores, tá? É melhor do que Flash, tá legal? Na minha opinião, é melhor do que Flash, tá? E nós aqui, em alguns momentos aqui, nós temos aquele terror sci-fi mesmo, tá? Você não sabe o que vai acontecer aí com os moradores daquela pequena cidade ali, beleza? Pessoal, essa é a minha opinião, tá? Mas aqui no canal Resenha 81 a sua opinião também é muito importante. Então deixa aqui nos comentários, você leu Absolute Lanterna Verde? De todos os Absolutes, né? Nós temos 6, né? Nós temos Batman, Superman, Mulher Maravilha, Caçador de Marte, Flash e Lanterna Verde. Desses 6, na sua opinião, qual é a melhor? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar nos comentários, que é muito bom conversar com vocês aqui através das mensagens, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Desde já eu agradeço demais a sua presença aqui no canal Resenha 31. Muito obrigado, é graças a vocês aí que a gente continua com o nosso projetinho aqui, né? Tentando crescer nessa plataforma, tá legal? E por causa disso eu peço para vocês, se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Ajuda demais o canal. E se você não for inscrito, se inscreve no canal aí. Vamos tornar a Resenha 81 mais forte aqui na plataforma. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!